nome, Senhor, na vida do teu servo. É a nossa oração e o nosso pedido, Pai, no nome que tudo pode. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Muito ouvindo. Aleluia. Saúde da igreja, na paz do Senhor. Amém. Nossos irmãos, nossos ouvintes que estão acompanhando essa live, Deus possa estar abençoando. Abra sua Bíblia no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas. E nós vamos ler aqui na semana passada. Foi o presbítero Anderson que leu esse texto aqui de Lucas 18. O Senhor colocou uma palavra no meu coração nesta noite sobre oração, Lucas 18, nós vamos acompanhar a leitura. Você que tem a sua Bíblia, o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não teme a Deus e nem respeito homens, todavia, com esta viúva que me amolesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me oportuno muito. E disse o Senhor: ouviste o que diz um injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que é tardio para com ele? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra tem falado fortemente no meu coração. Que o Espírito Santo de Deus venha falar aquilo que nós precisamos ouvir. Não aquilo que queremos, mas aquilo que nós somos carentes para ouvir a palavra do Senhor. Jesus mostra aqui o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca deixar de orar. Orar sempre como algo parte da nossa vida. Se nós formos observarmos na Bíblia, existe coisa que nem sempre acontece conosco. Nem sempre está do nosso lado. Nem sempre nós podemos contar com certas coisas. Mas a oração é algo que não pode sair de nós. É algo que nós devemos contar com ela, com a oração, todos os dias. E aí eu tive perguntando, fazendo algumas perguntas para o texto, por que Jesus traz esta palavra, colocar essa palavra como um princípio da vida cristã. Por que Jesus manda que a igreja ore sempre? Se os irmãos for observar, no finalzinho, Jesus diz assim: e não fará o Senhor justiça aos seus servos que clamam de dia e de noite, ainda que é tardio para com eles. Quando Jesus diz assim, ainda é tardio para com eles, significa que tem coisa que é tardio na nossa vida. Mas a oração não é tardio na nossa vida. A oração é constante. Veja que Jesus diz que ora de dia e de noite. Às vezes a resposta da oração pode demorar, mas a oração não pode demorar de ser feita. Às vezes nós podemos passar muito tempo enfermo, podemos ficar muito tempo sem a saúde, mas nós não podemos ficar, irmão, um só momento na vida, uma só instância na vida, sem oração. E aí quando eu comecei a perguntar para o Senhor, por que temos que orar sempre, por que temos que cultivar uma vida de oração, eu tive observando o seguinte: quais são os resultados da oração? Quando nós começamos a orar, o que acontece conosco? Então, através dessas perguntas que eu fui fazendo para o Senhor, fazendo no texto, e o Senhor foi me levando, trazendo para mim, na minha mente, algumas coisas gloriosas que o Senhor quer resgatar na nossa vida através da oração. A oração, ela resolve
praticamente quase tudo. Tem alguma coisa que o Senhor, Ele prioriza que nós oramos, algo que acontece automaticamente. Os irmãos lembram que lá no Gênesis, quando Deus criou, a Bíblia diz que Deus falava com o homem, havia uma comunhão com o homem. O homem tinha um contato com Deus. O homem comunicava com Deus. O pecado fez com que fosse distorcida, fosse roubada. O homem começou a se distanciar do Senhor. Então, quando eu fiz a pergunta para o Senhor, perguntando o texto, por que o Senhor quer que nós oramos sempre? O Senhor manda nós orar sempre, justamente, exatamente para resgatar essa comunhão lá do Éden. Porque quando nós começamos a orar, irmão, mesmo que você não é curado, mas você tem comunhão com o Senhor. Conseguiu aquilo que você está buscando, um carro, uma casa, mas quando você dobra o seu joelho, uma coisa de imediato começa a acontecer, a comunhão com o Senhor. Então, o propósito aqui de Jesus não é tanto orar, mas pode trazer aquilo que a oração, os frutos da oração, nós temos comunhão com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmão, foi perdido lá no Éden uma comunhão que o homem tinha com Deus, através da oração. Quando Jesus assim, o dever de orar sempre, Jesus está dizendo assim, é como se fosse a nossa alma, é como se fosse o ar que respiramos. Assim como não conseguimos sobreviver sem o ar, sem a nossa respiração, sem o oxigênio, também não podemos viver sem oração. Mas quando nós oramos, nós não só estamos orando, nós estamos desfrutando a gloriosa presença do Senhor. Aleluia, a gloriosa presença do Senhor. Então esse é o primeiro fruto, aleluia. Por que Jesus manda nós orar sempre? Por causa da comunhão com Ele. A comunhão com o Senhor, irmão, é algo que Deus almeja, que Deus deseja, porque Ele sabe que o ser humano, aleluia, que tem comunhão com Ele, essa pessoa está desfrutando do melhor que existe, está desfrutando da melhor coisa que existe, que é a presença, que é a comunhão com o Senhor. Ter comunhão com o Senhor vai mais além de que ser um líder, de que ser qualquer pessoa, de que ser um governo. Nós temos um exemplo de Moisés. Moisés disse, olha, não adianta eu querer guerrear sem a tua presença. E essa presença eu conquisto, eu desfruto quando eu estou em oração. Moisés diz que adianta eu ir para a terra que mana leite e mel, se a tua presença não for conosco. Então quando Jesus disse o dever de orar sempre, ele estava trazendo o pacote completo. Quando eles começarem a orar sempre, algo vai acontecer automaticamente na vida deles. Eles vão ter comunhão comigo, eles vão ter relacionamento comigo, eles vão ver que a vida não só se desfruta através do pão, aleluia, através de coisas materiais, mas com uma comunhão com o Senhor, aleluia. Irmão, por que devemos orar sempre? Eu fiz algumas perguntas. Primeiro, por causa da comunhão, com Deus. Deus quer resgatar essa comunhão. Segundo, por que nós devemos orar sempre? Quando nós oramos, nós estamos pedindo ajuda. Aquelas pessoas que não oram, elas acham assim, eu resolvo isso aí, não preciso de ajuda. Então quando o Senhor manda orar sempre, sabe o que o Senhor está dizendo? Eu quero que eles orem sempre para dentro de mim. O Senhor está mostrando através da oração, sempre, nunca desfalecer. O Senhor está mostrando, olha, vocês são pó, mas eu sou Deus. Vocês são pequenos, mas eu sou grande. Vocês não podem, mas eu posso. Se vocês estiverem comigo, tiver comunhão comigo, vocês serão vitoriosos. Então quando o Senhor está dizendo orar sempre, Ele está dizendo assim, olha, quem ora sempre, vai sempre ter na mente, sem Deus eu não vivo, sem Deus eu não posso, sem Deus eu não consigo. E o Senhor quer dentro de nós, irmão, a dependência dEle. A queda do homem, a destruição do homem, é quando ele tenta agir independente de Deus. Nós nunca podemos agir independente, sempre dependente e não independente. Nós devemos sempre depender da presença do Senhor, E aí eu fui aprofundando e fazendo mais algumas perguntas. Por que devemos orar sempre? Além de nós depender,
além da comunhão. Você sabe por quê? Porque os dias são maus, irmão. A Bíblia, o próprio Jesus disse na oração do Pai Nosso, que nós devemos orar, e na oração do Pai Nosso, Jesus, Senhor, livra-nos do mal. Você sabe por que o Senhor manda nós orar sempre? É porque nós não somos super-herói. Se nós não tivermos uma vida alicerçada na oração, irmão, o inimigo não vai ter medo de nós. Nós podemos estar com um bom paletó, podemos usar a melhor roupa, o inimigo não vai ter medo de nós se nós tivermos uma conta bancária elevada, ter um carro, a melhor casa, morar, ser o governo, ser o presidente. O inimigo não vai ter medo de nós se vê nós no meio de uma multidão, muita gente do nosso lado. O inimigo não vai ter medo. Agora você pode estar sozinho, morando num barraco. Se o inimigo vê Deus em você, aí ele vai fugir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então por que Jesus manda orar sempre? Porque os dias são maus. Jesus manda orar sempre porque você resgata a comunhão, você tem o elo com o Senhor, você se fortalece de Deus, e você fortalecendo o Senhor, você vai chegar lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Você vai dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai sentir uma maturidade, você vai sentir firmeza, porque você está bem acompanhado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Por que devemos orar sempre, irmão? Pastor, nesta noite já mandou nós, vamos orar para fulano de tal. Por que devemos orar sempre? Para usar de misericórdia para com as outras pessoas. Há pessoas que não oram sempre, irmão. Às vezes, quando ela ora, ela não consegue nem orar para os outros, porque a oração dela é muito reduzida. Ela não tem tempo de citar a situação do governo, ela não tem tempo de apresentar o pastor. Então, quando Jesus diz orar sempre, vou pedir para ela orar sempre, porque se faltar palavra, ele vai lembrar do pastor, ele vai lembrar do ciclo de oração. Então, orar sempre aqui significa usar de misericórdia. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Por quê? Porque a Bíblia, por que pode muito seus efeitos? Na vida do justo? Na vida dele? Não. Você sabe por que pode muito seus efeitos? Porque a oração do justo, ele vai orar por todos. É uma pessoa intercessória, é uma pessoa que intercede. A oração que Jesus fez em João capítulo 17, Jesus orou por aquelas pessoas. O Brasil não foi descoberto naquela época, mas Jesus já orava pelos brasileiros. Jesus já orava por esta igreja, dizendo: Senhor, eu te peço, não somente por esses que estão aqui perto de mim, mas por aqueles, olha, as Américas, o Brasil, Ribeirão Preto, Jardim Piratininga. Eu peço por aqueles que há de crer no meu nome. Irmãos, oração intercessória. Imagina se Jesus tivesse resumido a sua oração. Olha, já orei muito, já chega. Mas ele ensinou aqui o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quem ora sempre tem comunhão. Quem ora sempre, irmão, ocupando mais em oração, você terá menos ocupação ou menos oportunidade para o pecado. Nós vemos que deixar de orar na Bíblia, Samuel que fala isso, deixar de orar na Bíblia, Diácono Paulo, é cometer pecado. A nação de Israel estava em conflito, estava em aperto. Eles pediu: Samuel, ora por nós. E Samuel falou assim: ai de mim de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Então, a oração intercessória, irmão, a oração constante, nos privam de andar, de dar brecha para o pecado. Aquele que tem uma chama acesa da oração, ele tem comunhão com Deus, ele é renovado, ele sempre recebe força, porque a força é a presença do Senhor. A presença do Senhor. Você sabe quando você acorda um dia assim, você acha que eu acordei doente hoje. Eu estou assim, impredisposto. Eu estou assim, parece que eu estou doente. Aí você sente sem vontade. Parece que está faltando alguma coisa que te auxiliava no dia a dia. Está faltando alguma bagagem que fazia você disposto para trabalhar, disposto para ir para a escola, disposto para cuidar da casa. Você, hoje acho que eu não estou bem, acho que eu vou esquentar uma água, fazer um chá, eu não estou bem, porque está faltando coisa. Aquela coisa que está faltando fazia você estar animado, fazia você estar disposto. Assim é a comunhão com Deus, assim o relacionamento com Deus. Quando nós oramos, aquilo que vai nos faltando, o Senhor vai preenchendo. Aí você se sente disposto: pastor, tem um culto hoje? Eu quero, alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor.
Que maravilha! Quando a pessoa, irmão, ele está, aleluia, com a chama acesa, o próprio Espírito Santo vai tocando nele, vai motivando ele, e ele fica como está lá no livro de Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós paramos de orar, nós perdemos a perspectiva de fé, nós perdemos a presença do Senhor, nós ficamos vulneráveis, nós ficamos, irmãos, fácil para ser atacado pelo inimigo. O inimigo, ele anda sondando, mas quando você tem uma vida de oração, não é a oração que vai vencer, é o Deus que responde a sua oração, é o Deus que está contigo no meio da oração. Então, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos orar sempre. Para concluir aqui, irmão, esse texto, orar nunca foi fácil, mas os que oram sempre têm vitória. Jesus, para ensinar um texto, pastor, para ensinar um texto para falar de oração, Jesus traz uma ilustração, uma parábola, uma coisa tão complicada aqui, mostrando que o negócio não é fácil, não é fácil. Jesus, para ensinar o dever de orar sempre, olha quem ele traz uma viúva. O esposo já não pode contar com o esposo. O filho não aparece, não sei, ninguém sabe se ela tinha filho, não aparece. Uma mulher só, mostrando que orar não vai ser, você não vai ter multidão do seu lado, mostrando que às vezes a sua esposa não pode te acompanhar, o seu esposo não pode te acompanhar, mostrando que o negócio é complicado. Deus, olha, o dever de orar sempre. Aí Jesus fala assim: olha, é semelhante uma viúva, Senhor, uma viúva, o negócio é complicado. Aí Jesus mostra outro detalhe aqui, é que aquela viúva, ela vai buscar o socorro de um juiz injusto. Olha a situação do juiz, não temia Deus e nem respeitava homem algum. Naquela época as mulheres eram desvalorizadas, não tinha valor. Imagina uma mulher que, aquele juiz, essa aí, coitada, essa aí nunca vou atender ela, porque o marido dela não vai vir aqui, porque já morreu. Filho ela não tem, não aparece filho. Então veja bem que situação, irmão. Irmão, por isso que Jesus ensina o dever de orar sempre, porque esse caminho são pouco que trilha, mas é o caminho dos vitoriosos, é o caminho dos vitoriosos, é o caminho da comunhão com Deus, é o caminho do jardim do Éden, é o caminho de ouvir a voz do Senhor. A pessoa que tem mão acesa a oração, sempre acesa em oração, ele não pode contar com muitos, mas ele pode contar com o Todo-Poderoso. Ele não vai ter elogio, ele vai, quem sabe, vai ser chamado, mas para que orar tanto? Deus não é surdo, para que orar tanto? Ele sempre vai ter mais pessoa para tentar desanimar ele do que animar. Mas vai em frente, porque essa mulher aqui, Jesus mostrou uma situação complicada. A mulher viúva, ela vai em uma cidade que, se fosse na roça, o juiz morasse na roça, se morasse na roça, ficava mais fácil. A situação na roça, as pessoas são mais familiares, as pessoas são mais conhecidas. Agora, numa cidade, são pessoas que o vizinho do lado você não conhece, o vizinho da frente, às vezes você não conhece, às vezes você vê, mas não sabe o nome. Então Jesus traz uma situação mostrando um ambiente complicado. O homem não temia Deus, não respeitava. A mulher tinha que buscar o socorro de um homem que morava na cidade, que tem muitos concorrentes, mas nem todos os concorrentes eram atendidos. Mas Jesus diz que aquela mulher, ela insistiu, tirou o sono daquele juiz, perturbou a mente dele. Eu acredito que aquele homem, aquele juiz, quando ele acordava, o sonho que ele tinha é o sonho da mulher batendo na porta, todo dia, todo dia. Inclusive ele atendeu ela, não foi porque ele foi bom. Jesus disse: ouviste o que disse o injusto juiz? Jesus chamou ele de injusto. Ele não atendeu porque ele é bom, ele atendeu para ficar livre da mulher. Mas o que Jesus quer ensinar aqui é o seguinte: é que mesmo que as coisas estão difíceis, não desista, a porta vai abrir para você. Haverá um milagre, haverá uma resposta, haverá um milagre de Deus. E aí, irmão, Jesus conclui aqui dizendo: vocês ouvistem o que disse o justo juiz? Ele não temia Deus, não respeitava homem algum. Uma certa viúva tinha um problema para resolver. Ela não podia contar com seu esposo, nem contar com o filho, nem com o vizinho, nem com seu irmão, nem com o tio. Era ela mesma. Mas, no entanto, de tanto ela insistir, o injusto juiz, que não temia Deus, atendeu ela. Agora, porém, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aos seus servos que clamam a ele de dia e de noite? Veja bem, irmão,
que está enquadrado no versículo 1, de dia e de noite significa orar sempre. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que fará justiça, ainda que é tardio para com Ele. Veja bem, irmão, que esse tardio pode ser a sua cura, mas a oração não pode ser tardio. Esse tardio pode ser a porta de emprego, ainda que é tardio para com eles. Ainda que é tardio Jesus abrir a porta, mas nunca Jesus diz: olha, eu quero que no dia que você vou abrir a porta, você ora. Não é isso que a Bíblia ensina. No dia que eu vou te curar, você ora. Pode ser tardio a porta para abrir, mas a oração, o que Jesus quer não é tanto te curar, Ele quer que você tenha comunhão com Ele. O que Jesus quer que você sinta, que você sentindo Ele, você vai perceber, você vai viver o seguinte: bom, ou curado ou sem cura, a paz que eu tenho aqui, a cura não vai trazer. O emprego que eu arrumar, o dinheiro que eu ganhar não vai trazer a paz. Então o que Jesus quer trazer é o seguinte, pessoal: eu vou encher ele de paz, de alegria, porque quando vir a cura, ele não vai desviar. Quando ele enriquecer, não vai desviar. Por quê? Porque a riqueza não vai substituir o que já está dentro dele. A cura não vai substituir o que está dentro dele. Se encha de Deus, se encha da presença de Deus. Amém, igreja? Receba esta palavra em nome do Senhor. Se a tua bênção não chegou, olha, sinta a presença de Deus, sinta a glória de Deus. Com certeza é algo glorioso, é algo maravilhoso. A presença do Senhor é insubstituível. Nada pode substituir, nada. A presença do Senhor é tudo na nossa vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Em Jesus, vivendo cada dia,